também, pô, me ameaçam de morte. De uma forma ou outra, a prisão hoje em dia é um pouco diferente. A militância, o fanatismo da militância. E as pessoas ameaçam ameaçaram, passaram uma época, agora já está mais tranquilo. Por isso que você falou que ia embora, porque você estava sendo ameaçado. Mas eu falei assim, uma coisa absolutamente genuína. Eu falei, olha, se continuar assim, ou eu vou morrer, ou vou incendiar minha casa, ou eu não vou ter lugar para trabalhar, porque as pessoas estão ameaçando todos os lugares que eu vou tocar. Então, era um pedido de socorro. Eu vou pedir a que poder público? Se é o poder público, através da militância, que está me colocando assim. Se esse poder público continuar, eu vou ter que pensar em sair do país. Eu acho absurdo. Eu não fiquei esperneando porque o meu adversário estava no poder. Eu estava correndo perigo de vida com aquele adversário no poder. Era uma coisa muito diferente, né? Entendi. Que horror, credo. Eu não sabia disso, não. Não sabia das ameaças. É bom elucidar, né? Não, é bom deixar bem claro, porque às vezes a gente só lê, como sempre, nada contra a imprensa, porque eu vivo dela também. Mas é uma somos leitura, também. né? Mas às vezes é uma forma de colocar uma frase que fica aí pairando. O Lobão falou que ia embora, e agora? Não vai embora, Lobão? Não teve uma coisa, mão na cintura, como se eu fosse um malcriado, esperneado. Exatamente. Aliás, deixei uma pergunta no ar, que é qual a ligação que você faz da época em que você fazia músicas que contestavam o sistema para hoje, que a gente está vivendo, pessoas indo para as ruas, um fla-flu político, como eu disse, mas como você vê a classe artística nos dias de hoje em relação à política? Eu acho que ela não mudou absolutamente nada. Ela continua com os mesmos cacuetes ideológicos que todo idiota latino-americano possui, que tem uma inveja do fala americano através da guitarra elétrica. Você vê que a guitarra elétrica é uma coisa que, desde a passeata da guitarra elétrica em 67 até hoje, o rock não é uma coisa bem-vinda, porque eu acredito que o rock ele simboliza a potência dos Estados Unidos e que eles detestam. Toda essa cartilha esquerdista, ela é flácida, ela é gelatinosa, ela é ressentida, ela é viciada, ela é invejosa. Então, nós continuamos, desde a Semana de Arte Moderna de 22, a nutrir os nossos piores defeitos. A gente gosta de ser mau caráter, de ser malandro, de ser jeitinho, de ser macunaíma. E a gente fica se jactando dos nossos piores defeitos. Melhorou a gente está com isso mais gritante. O Lula é a encarnação do macunaíma. Não, mas ele não está mais lá, Não, né? mas o paradigma do Lula, através do Freixo, através dessa esquerda do Fora Temer, sabe, desses artistas todos que são imunes à tentativa e erro. É óbvio que isso está tudo errado. É óbvio que o PT faliu com o Brasil. Que todos os partidos de esquerda, essa doutrinação nas escolas, é tudo vertente que vem de 1964, aquela coisa. Eles quiseram imputar uma narrativa de golpe agora, querendo imitar o golpe de 64, coisa que não colou. Então, os principais atores de 64 são os principais protagonistas desta época. Esses septuagenários renitentes que estavam naquela época, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Franklin Martins, Emmi Saden, Marilena Chaui, Lula, todos esses caras, eles estão agora para fechar um ciclo. Eu considero que este ciclo de mentiras absurdas que nós vemos, e patrulhas ideológicas, quando você fala sobre o movimento dos artistas, você tem que ver que vários artistas dos anos 60, eles foram ejaculados da cena, como o Wilson Simonal, os Incríveis. Por isso eu acho que os artistas têm muito medo de levantar a bandeira também, né? De levantar uma bandeira contra a esquerda. Contra a esquerda, ou a favor de quem seja, Não. O status quo é especificamente de esquerda. Sabe? Então, assim, eles inventam uma série de coisas. O Chico Buarque vai para Cuba, acha que Cuba não é militarista, o cara vive de farda, verde-oliva, mata um monte de gente, deixa todo mundo na miséria e eles ficam reclamando de um governo militarista no Brasil. Então, eles não têm a menor coerência, eles sofrem de uma síndrome de assimetria cognitiva. Então, para determinadas coisas, é ok. Então, é ok ser Coreia do Norte, é ok o Maduro vir lá apoiar a ditadura venezuelana, e é ok apoiar o Chávez, é ok apoiar o Fidel Castro, e não é... Então, esse tipo de arbitrariedade, de totalitarismo, eles apoiam. Aí ficam indignados com o panorama brasileiro, da ditadura militar. Eles não têm moral para falar nada. Eles estão do lado de uma doutrina que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que está evidente que eles erraram
redondamente, crassamente, desde 1917, para não falar da Revolução Francesa, desde 1789. Bom, você vem... Ele tem seu nome cravado na história da música brasileira. O papo hoje, a voz e a opinião, é do eterno rebelde Lobão. Tudo bem, Lobão? Tudo bem, Adriane. Olha, eu tiro o rebelde, viu? Eu te conheço há muitos anos e tiro o rebelde. Eu consigo entender as suas rebeldias. Eu sou um doce de pessoa, na verdade, né? No fundo. Mas eu entendo também porque me chamam de rebelde. Eu acho que é natural. Por quem que te chama de rebelde, então? Porque eu sou um cara basicamente honesto. Na verdade, eu sou um cara basicamente educado. Eu aprendi na minha casa que eu tinha que ser sincero, que eu deveria externar minhas opiniões, que eu deveria lutar por elas. E num país cheio de salamaleques, chicanas, como o Brasil, uma pessoa com essa natureza incomoda. Ou se incomoda. Eu sei, por isso que eu consigo tirar o rebelde, porque eu consigo entender quando você manda o seu recado. É claro que é um recado que não é para agradar gregos e troianos, né? Nós somos populistas, na verdade. Agora, o Lobão vem desde pequeno mesmo, né? Um apelido que você tinha de infância. Não, é um apelido de pós-puberdade, praticamente. Eu estava repetindo um ano, o primeiro ano que eu repeti, eu comecei a repetir o ano no início do segundo grau. Eu não conseguia, tinha curso profissionalizante, eu não conseguia me adaptar. Eu saí do Colégio Rio de Janeiro. Qual era o seu calcanhar de Aquiles na escola? Era o curso profissionalizante. Você tinha que decidir o que fazer, porque eu tinha 15 anos. E eu queria fazer música, mas eu queria fazer alguma coisa tipo arqueologia, ou astronomia, ou física, ou filosofia. E não tinha. Eu tinha turismo, desenho industrial, eu ficava naquilo, eu comecei a desanimar. Engenharia é uma coisa, pelo menos, mais assim, específica. Agora, você fazer desenho industrial, aí você trocava de colégio, era publicidade e propaganda, não era mais o mesmo curso. Então, comecei a ficar meio desanimado. Aí, como eu nunca colei na minha vida, eu tirava 0. Mas eu era muito diligente nas provas, por exemplo. Prova de química, os caras, como é que se comportam os gases? Eu falava, os gases se comportam muito mal. Eu fazia dissertações diligentes, sabe? Mas eu tirava 0, evidentemente. Aí eu troquei de colégio, fui para um colégio, lá no Rio de Janeiro, no Cosme Velho, no Colégio de Padres, São Vicente de Paulo. E aí fiquei ali, assim, todo mundo já tinha turma, cheguei assim, meio desenturmado. Aí na hora do recreio já queriam me botar um monte de apelido, aí perceberam que eu comia Mentex. Aí o Mentex não colou. Aí fizeram aquelas perguntas, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falei, eu quero ser músico. Aí, Beethoven. Aí Beethoven não colou. Aí eu usava um macacão com uma alça só e ficava andando com aquele macacão, praticamente uniforme. Aquele macacão jeans, né? Jeans e jardineiro, né? Mas só que tinha uma alça. Aí o cara falou, parece o Lobo Mal. Aí o Lobo Mal começou Lobo Mal. Aí pegou o Lobo Mal para Lobão. Foi um pulo. E isso te incomodava, não? Esse apelido de Lobão? Muito. Era uma coisa que você não gostava? Super incomodado. Mas eu não falava, porque você sabe que se você ficar falando... Piora muito. Piora né? muito. Então ficava... O próximo seria Lobinho, Mas né? aí Então... o que colou mesmo foi que nesse meio tempo, o meu melhor amigo foi o cara que foi meu anjo da guarda. Ele me sequestrou e me levou para o Vimana. E foi nesse meio tempo. Depois mais tarde, ele era diretor do Ibope. Ele morreu muito cedo, Inácio, um grande amigo meu. Ele que me levou, fez o meu disco solo, Cena de Cinema. Então, esse cara era meu amigo do colégio, adorava tocando bateria. Eu estava tocando violão clássico, eu parei de tocar bateria. Ele sequestrou minha bateria, levou para o Teatro Casagrande e me apresentou para um grupo que estava tocando com a Marília Pêra, que era o Vimana, que era o Lulu Santos, o Rich, o Luiz Paulo Simas. Eles eram bem mais velhos. Aí ele falou, tem um cara aí que é o Lobão. Aí os caras, pô, adorei o nome, o Lobão. E quando eu fui, meio a contragosto, fazer o ensaio, já me chamavam de Lobão. Aí tinha o pessoal dos Mutantes, da Rita Lee, todo mundo lá próximo. Aí eu quero ver o Lobão, um cara de 16 anos, que ia tocar bateria com eles. Aí colou. Que máximo. Eu tava acompanhando um pouquinho da tua história no início e eu fiquei encantada, porque a música, ela é tua parceira desde sempre. Desde sempre. Né? Então, assim, não teve um momento em que a música chegou na sua vida, ela sempre esteve na sua vida. Sempre esteve, desde muito criança Então, mesmo. mas tem muita gente na sua família que gosta, que vive de música, ou é um dom seu? Como é que você despertou isso para o seu pai, para sua mãe? Como que você ganhou seu primeiro violão? Instrumento, né? Pois é, minha família é de automobilistas, sabe? São grandes automobilistas, eram campeões de kart, de motor, de automóvel, mecânicos, meu avô,
meu tio, meus primos, minha mãe também era campeã de kart, e eu não tinha o menor jeito. Mas, assim, a família toda tinha um sítio em Petrópolis, e lá, como eu tinha uns primos mais velhos, e meu primo ganhou uma bateria. Então, eu tinha 3, 4 anos, ele devia ter 13, 14. E aí eu comecei a tocar, e eles diziam, pô, mas ele toca sincronizado com o pé, toca tudo direitinho, marchas de carnaval, tocava... Vem cá, seu guarda, bota... E eu fiquei todo animado, porque os caras bem mais velhos achavam que eu tocava. Aí eu comecei a tocar, aí eles tinham um monte de discos lá, Mamas and the Papas, Rolling Stones, Beatles, e eu saía tocando, né, com muita tranquilidade. Com 6 anos eu ganhei minha primeira bateria, e com 7 eu comecei a tocar violão. Mas tudo meio emprestado. Minha mãe queria que eu fosse funcionário público. Mas era aquela tocadinha, né? assim, tipo de criança, não sei o quê, ou tinha uma coisa que você já sentia que você sabia fazer aqui? Eu sabia que eu tinha uma habilidade, principalmente na bateria. No violão eu tocava meio assim, até os 13 anos, quando eu comecei a tocar violão clássico. Mas o violão eu tocava assim. Mas a bateria eu tocava bastante, para o horror da família, porque era um barulhão. Aí eu tinha que ir para casa da minha avó materna, que tinha um sótão lá que eu tocava, na época da Jovem Guarda. Mas aí, nos anos 70, no 1970, quando o Brasil foi campeão do mundo, a turma da minha rua invadiu a minha casa e desmembrou a minha bateria para fazer um bloco para festejar. Aí eu fiquei sem bateria. Foi em junho de 70. E minha avó, minha santa avó, sempre me dando força, no meu aniversário daquele ano, em outubro, me deu uma bateria tipo Ringo Starr, da Pinguim, que era tipo profissional. Aí a partir dali, realmente, eu comecei a tocar tipo 8 horas por dia. E virou verdade. Aí eu fiquei um baterista, já com 13 anos já era um baterista profissional. Bom, daí a conseguir ganhar dinheiro com música. Qualquer distância. Eu morria de medo, sabe? Porque eu não era encorajado. Minha mãe queria que eu fosse funcionário público, porque tinha um emprego garantido, aquelas coisas. Como todas as mães. Eles nem queriam que eu fosse mais filhos. mecânico, porque eu não levava o menor jeito. Eu tentava brincar de autorama, aquelas coisas, consertar, aprender com meu pai, mas eu não tinha muito jeito. Então eu ficava nessa coisa, eu comecei a aprender música clássica, porque eu achava que pelo menos eu teria que aprender uma coisa mais digna, eu ia ser maestro, mas eu não tinha esse embasamento, né? Então, acidentalmente, eu acabei sendo, como eu falei anteriormente, apresentado ao pessoal do Vimana. Com 16 anos, a minha mãe ficou com o cabelinho para maconheiros, músico e não sei o quê. Mas eles estavam tocando com a Marília, que foi maravilhoso. E o Nelsinho Mota, com essa exigência dos meus pais, virou meu tutor no Juizado de Menores, para eu poder entrar na Marília Pêra. Eu tive que fazer meus 17 anos para entrar no teatro lá. E eu me lembro, eu tive que vir para São Paulo no final do ano de 76, e vim para cá, para Higienópolis, e ficamos aqui no teatro da Aliança Francesa com a Marília Pêra. Eles me tratando tudo como se eu fosse um garotinho, né? O bonzinho. Nosso filhinho, né? O bonzinho. No primeiro dia da estreia, eles tocavam com tule atrás, né? Não apareciam. Mas a Marília estava morrendo, eu não fiz um ensaio, só ouvi uma peça. E ela começava o show assim, Lobãozinho, com medo, deu errado. Né? Mas saiu tudo bem, foi uma maravilha ter conhecido e ter entrado, né, no meio musical através de pessoas que me trataram muito como família, porque o Vimana era uma banda, apesar de rock, parecia um monastério. Todos casados, linhos sobre o monastério os maias, é maravilhoso. sobre astronomia, sobre física, sabe? Não tinha nada daquela coisa que eu imaginava, de hippie, não. Era uma coisa muito erudita, assim, uma coisa engraçada. Cadê o Rebelde? Você vai me contar do Rebelde, porque você tem uma fase de músicas contestadoras, assim, e eu quero saber a sua opinião hoje da classe artística em relação a esse fla-flu político que a gente está vivendo. Qual é a ligação que você pode fazer daquela época das músicas contestadoras para hoje? Bom, eu fui para os comerciais e deixei uma pergunta no ar, que é qual a ligação que você faz da época em que você fazia músicas que contestavam o sistema para hoje, que a gente está vivendo, pessoas indo para as ruas, um fla-flu político, como eu disse, mas como você vê a classe artística nos dias de hoje em relação à política? Eu acho que ela não mudou absolutamente nada, ela continua com os mesmos cacuetes ideológicos que todo idiota latino-americano possui, que tem uma inveja do fala americano através da guitarra elétrica. Você vê que a guitarra elétrica é uma coisa que, desde a passeata da guitarra elétrica em 67 até hoje, o rock não é uma coisa bem-vinda, porque eu acredito que o rock
ele simboliza a potência dos Estados Unidos e que eles detestam. Toda essa cartilha esquerdista, ela é flácida, ela é gelatinosa, ela é ressentida, ela é viciada, ela é invejosa. Então, nós continuamos, desde a Semana de Arte Moderna de 22, a nutrir os nossos piores defeitos. A gente gosta de ser mau caráter, de ser malandro, de ser jeitinho, de ser macunaíma. E a gente fica se jactando dos nossos piores defeitos. Melhorou um pouquinho? A gente está com isso mais gritante. O Lula é a encarnação do macunaíma. Não, mas ele não está mais lá, Não, né? mas o paradigma do Lula, através do Freixo, através dessa esquerda do Fora Temer, sabe, desses artistas todos que são imunes a tentativa e erro, é óbvio que isso está tudo errado, é óbvio que o PT faliu com o Brasil, que todos os partidos de esquerda, essa doutrinação nas escolas, é tudo vertente que vem de 1964, aquela coisa. Eles quiseram imputar uma narrativa de golpe agora, querendo imitar o golpe de 64, coisa que não colou. Então, os principais atores de 64 são os principais protagonistas desta época. Esses septuagenários renitentes que estavam naquela época, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Franklin Martins, Amy Saden, Marilena Chaui, Lula, todos esses caras, eles estão agora para fechar um ciclo. Eu considero que este ciclo de mentiras absurdas que nós vemos, e patrulhas ideológicas, quando você fala sobre o movimento dos artistas, você tem que ver que vários artistas dos anos 60, eles foram ejaculados da cena, como o Wilson Simonal, os Incríveis. Por isso eu acho que os artistas têm muito Ravel, medo de levantar a bandeira também, né? De assim, levantar uma bandeira meio contra a esquerda. Contra a esquerda, ou então, a favor de quem seja, Não. O status quo é especificamente de esquerda. Sabe? Então, assim, eles inventam uma série de coisas. O Chico Buarque vai para Cuba, acha que Cuba não é militarista, o cara vive de farda, verde-oliva, mata um monte de gente, deixa todo mundo na miséria e eles ficam reclamando de um governo militarista no Brasil. Então, eles não têm a menor coerência, eles sofrem de uma síndrome de assimetria cognitiva. Então, para determinadas coisas, é ok. Então, é ok ser Coreia do Norte, é ok o Maduro vir lá apoiar a ditadura venezuelana, e é ok apoiar o Chávez, é ok apoiar o Fidel Castro, e não é... Então, esse tipo de arbitrariedade, de totalitarismo, eles apoiam. Aí ficam indignados com o panorama brasileiro, da ditadura militar. Eles não têm moral para falar nada. Eles estão do lado de uma doutrina que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que está evidente que eles erraram redondamente, crassamente, desde 1917, para não falar da Revolução Francesa, desde 1789. Bom, você vem levantando, falando, causando, desde o começo dessa confusão política que a gente está vivendo. Quer dizer, confusão política a gente vive há muito tempo, mas esta confusão política que ficou acessível a todos nós. Mas você acha que falta a bandeira musical? Você acha que falta o que você fez lá atrás? Não sei. Eu fiz um disco todo que retrata essa época e que, na verdade, eu fiz questão de não carregar a mão em músicas de protesto. Das 14, eu fiz 2 que falam explicitamente sobre... Mas eu acho que Eu, na verdade, quis fazer um disco lindo, maravilhoso, para poder contrastar com a época de merda que a gente vive. Né, esse disco aqui, ele é primo irmão do livro, gêmeo, né? Ele é gêmeo do livro. O livro fala justamente disso. Agora, eu acho o seguinte... Vamos falar o nome, peraí. O nome que está aqui, o nome do livro é Em Busca do Rigor e da Misericórdia. O livro Em Busca. E esse é o Rigor e a Misericórdia. O Rigor e a Misericórdia. Por que esse nome? Porque eu buscava um nome que era dual, porque o disco é dual, ele é pesado, ele é leve, ele é acústico, ele é elétrico, ele é incisivo, ele é amoroso. Então, ele é acústico, ele é instrumental, é muito diferente. Então, o Rigor e a Misericórdia, eu acho que são pilares do que eu vivo mesmo. Eu sou muito rigoroso comigo mesmo e sou muito misericordioso com meus inimigos. Então, acho que vale muito a pena o CD ter esse Quanto tempo para você preparar esse livro e esse CD, Lobo? Olha, eu demorei 1 ano e meio para compor, conceber, executar todos os instrumentos, compor. Eu gravei tudo na minha casa, né? E no meio dessa feitura, em 3 meses, eu tive que fazer um livro para estrear na Record, minha nova editora.
eu ia fazer um pós-fácil da minha biografia. Eu comecei a fazer, aí falei para o Andreasa, meu editor, falei, eu acho que eu tenho um livro. Pensei, pô, cada capítulo é uma música, eu tenho 14 músicas, já devo ter 14 capítulos. Então, eu fiz assim, num interlúdio de parada de 3 meses, eu parei de fazer o livro, o disco já estava quase pronto. Aí eu fiz o livro e aí eu consegui um crowdfunding, né? Ganhamos até um prêmio do crowdfunding, que é um financiamento privado, né? de orçamento do que você quer no disco. E aí eu ganhei uma grana, aí comprei um outro equipamento e regravei o disco todo. Porque aí ficou um disco soberbo, tá com som. Refez. Eu refiz tudo, em um mês eu refiz tudo. Eu tenho um empresário aí, porque para fazer tudo isso você tem que ter uma veia... Empreendedora, né? Empreendedora, senão você não consegue fazer, você para ali só na música. Mas sabe o que eu acho, Adriane? Eu leio muitas revistas do meio e tem um mote do meio hoje em dia, assim, para você se dar bem no meio musical, os mesmos talentos que você tem que ter musicalmente, você tem que ter como empresário. Senão Isso é bom de se vender, por exemplo? Você consegue fechar um contrato ou você tem que pôr alguém para fazer isso para você? Eu acho que meu empreendimento ele não vai nessa área, ele vai na infraestrutura, em formar... eu tenho que migrar para a internet, eu preciso disso em 98. Eu falei, sabe, eu vou sair das gravadoras, vou formar uma gravadora própria, eu vou vender disco em banca de jornal porque não tem imposto para pagar. Entendi. Você tem esses insights, sabe? Mas quem que cuida da parte burocrática? A minha mulher sempre cuida mais, mas agora, depois que eu acabei como eu aprendi, passei 3 anos aprendendo a tocar baixo, a tocar viola caipira, não sei o que, agora eu vou ter que aprender a fazer negócio. Então eu sou muito assim, agora eu vou ser um businessman completo, entendeu? É difícil fazer negócio, não é tão simples, difícil. Não é tão simples assim, parece. Principalmente quando eu faço questão de não abrir mão da minha qualidade, daquilo que eu gosto de tocar. Então você num cenário depauperado em termos de qualidade musical, você tem que ser um extra businessman para poder vender o seu peixe. Mas você é um cara que gosta de novidades e está sempre muito aberto a essa garotada. Sempre foi assim. Você está nas redes sociais, eu sei que é você mesmo que faz sua rede social. Não tem ninguém para fazer, por opção própria, claro. E o que você gosta desse cenário novo aí? O que te chama a atenção? Olha, agora, muito ultimamente, está nascendo uma nova geração de rock em vários lugares. Por exemplo, tem uma nova fornada de grandes bandas no Rio Grande do Norte. Tem uma banda chamada Far From Alaska, que é sensacional. No Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, tem grandes bandas como Jingle Bells, né? Então, porque aconteceu o seguinte, quando o PT tomou o poder, entrou um cara chamado Pablo Capilé na música independente, com o tal do Fora do Eixo, e ideologizou muito, então engessou um movimento que estava explodindo no início dos anos 2000, ele caiu e ficou uma coisa muito estratificada, você tinha que seguir um determinado estilo, você tinha que rezar pela mesma cartilha, senão você era posto para fora. E agora está havendo uma reação de rebeldia em relação a isso, já foi colocado meio à prova de que esses caras são uns pilantras, e a coisa está mudando. Eu acho que o cenário brasileiro... Musical agora. Não musical só, o paradigma comportamental, político, de mentalidade, sabe? Tá melhor. Por exemplo, você vê, era um tabu você falar de privatização. Nenhum candidato pode falar em privatização se você não vai... Hoje em dia as pessoas querem, pelo amor de Deus, privatização. E eu acho que todo esse paradigma está mudando. Então, a cultura acompanha o comportamento, a política. Eu sou otimista nesse ponto. Eu não tenho a menor dúvida que está mudando e para melhor, pelo menos. Mesmo que demore, mas que mude. Nós temos que ter paciência, né? Falando em mudança, tem uma coisa que é retrógrada e que ficou no teu pé por um bom tempo, que foram as algemas, né? A polícia te prendiam em qualquer situação. Eles deram tempo na tua vida, né? Isso acabou. Não, eu fiquei muito amigo da instituição polícia. Inclusive, quase fiz uma dupla caipira com um detetive Lobinho. Lobão e Lobinho. Isso na época, eles me trataram muito bem, sabe? Assim, tinha uma coisa do Poder Judiciário que achava que era um péssimo elemento, um mal social. Havia vários mandatos de buscas e apreensão para... Porque eu era simplesmente um mal social, não era tangível, não era um criminoso, não tinha matado ninguém, não tinha feito nenhuma coisa palpável para eu ser criminalizado, mas eu era um mal social. Então, passei 4 anos
Mas sabe o que eu acho? Hoje em dia também, pô, me ameaçam de morte. De uma forma ou outra, a prisão hoje em dia é um pouco diferente. A militância, o fanatismo da militância. Aí as pessoas ameaçam ameaçaram, passaram uma época, agora já está mais tranquilo. Por isso que você falou que ia embora, porque você estava sendo ameaçado. Não, mas eu falei assim, uma coisa absolutamente genuína. Eu falei, olha, se continuar assim, ou eu vou morrer, ou vou incendiar minha casa, ou eu não vou ter lugar para trabalhar, porque as pessoas estão ameaçando todos os lugares que eu vou tocar. Então, era um pedido de socorro. Eu vou pedir aqui poder público, se é o poder público, através da militância, que está me colocando assim. Se esse poder público continuar, eu vou ter que pensar em sair do país. Eu acho absurdo. Eu não fiquei esperneando porque o meu adversário estava no poder. Eu estava correndo perigo de vida com aquele adversário no poder. Era uma coisa muito diferente, né? Entendi. Que horror, credo. Eu não sabia disso, não. Não sabia das ameaças. É bom elucidar, né? Não, é bom deixar bem claro, porque às vezes a gente só lê, como sempre, nada contra a imprensa, porque eu vivo dela também. Mas é uma somos leitura, também. né? Mas às vezes é uma forma de colocar uma frase que fica aí pairando. O Lobão falou que ia embora, e agora? Não vai embora, Lobão? Não teve uma coisa, mão na cintura, como se eu fosse peitando? um malcriado, esperneado. Exatamente. Então, que bom que você explicou. Mas vamos lá. Você conseguiria viver sem contestação? Você acha que faz parte? Eu acho que qualquer ser humano, se você não for contestação, você é autômato, né? Você é uma vaca de presépio. Eu acho que a vida é permeada de prazer, de sofrimentos, de contrariedade. Se você não detectar aquela contrariedade, aquilo que te contraria, ou seja, aquilo que você diz, não, isso eu quero, isso aqui eu não quero, você vai virar uma vaca de presépio, simplesmente um autômato. Então, acho que a contestação ela faz parte como uma recreação, como desfrutar de um determinado tipo de prazer, é natural do ser humano, né? Eu acho que deveria ter mais, de uma maneira mais genuína, ser uma coisa mais democrática, as pessoas conviverem com a contestação, principalmente quando a contestação ela está claramente embasada de argumentos absolutamente razoáveis, né? Você não está esperneando sem causa. Quando eu reclamo, quando eu contesto, eu coloco bem claro aquilo que está me fazendo contrariado, né? A gente jamais vai deixar você sair daqui, a gente jamais vai deixar você pôr o nariz para fora, porque você é o nosso Lobão, o nosso amado, e quando você contesta, todo mundo presta atenção. E tem uma coisa que é legal, todo mundo também abre os microfones para você, né? Então você tem esse espaço para contestar, diferente de algumas pessoas que contestam dentro de casa lá e não conseguem sair dali. O que o dinheiro não compra, Lobão? O dinheiro não compra uma série de coisas. O dinheiro é muito bom, eu adoro dinheiro, né? Mas a felicidade é uma coisa que é uma coisa que o dinheiro não consegue comprar. Ou você, porque a felicidade também não é uma meta, né? A felicidade é uma situação, uma condição que você usufrui ou não. Então eu sou um cara muito feliz, eu sou insuportavelmente feliz, segundo minha mulher. Quando eu acordo de manhã feliz, alegre a cantar, fazendo lá e lá, lá, lá. Você acorda assim, você acorda falante, cantando? Cantarolando. Não acredito. Dando comida para os gatos. Aliás, os gatos fazem parte da vida de vocês. São três, né? A Maria Bonita, o Lampião. O Lampião, o irmão dela morreu no mês passado, que foi uma coisa... A gente perdeu uma espécie, um ente querido, uma coisa muito, muito profunda para a gente, que estava com 14 anos. Agora ficou a Maria Bonita, a irmã dele, que também não me larga, e a Dalila, que é linda também, a Dalila. Uma preta, Angorá linda, que é a prima dela, que a gente pegou no carnaval lá no Rio, que ela estava sendo dizimada na rua. Vocês não compraram esses gatos? Vocês não acharam esses gatos por aí? A Maria Bonita e o Lampião, a gente conheceu os pais deles lá na Selva de Pedra, lá no Rio. E aí, meio que a Regina encomendou-os, a gente ficou chocando eles. Então, quando eles têm 35 dias, já estavam em casa, cabiam na nossa mão. E a Dalila, a Regina pegou num carnaval desse, uns 3, 4 anos depois, ela estava toda, ia virar tamborim, toda em coma, ela passou 2 semanas em coma, toda quebrada, os ossos quebrados. E ela pegou e a gente conseguiu deixar ela... Ela está linda hoje, né? Mas ela é toda meio arisca, assim. Ela é brava? Tem cara de ser brava? É brava. Tem uma selvagem, né? Aliás, se você acompanha o Lobão nas redes sociais, que você vai acompanhar esse momento dele com os gatos, que é um momento incrível, porque é curioso a sua imagem. Quem não te conhece muito bem acha que você é um cara que esbraveja, bravo, que não tem esse tempo para chorar, que não tem o tempo para namorar e que não tem o tempo para o gatinho. Mas tem, né? Eu adoro bicho. Quando era criança, eu tinha galinhas. As galinhas me amavam. O cachorro tem vez com você, não? Eu sempre fui cachorreiro, eu tinha muitos cachorros.
sempre fui criado com muito bicho, muito coelho, cachorro, pato. Eu, quando chegava no meu sítio de férias, eu ia para um armazém lá que eu comprava pintinho de um dia. Teve uma vez que comprei uns patinhos, botei na piscina, mergulhei, os patinhos vieram atrás de mim. E eu tenho um bom jeito com os bichos, me adoram. Bicho e criança é uma coisa muito engraçada. Agora, a criança não fez parte da sua história, né? Assim, fez sim. No meu primeiro casamento, eu fui pai adotivo de três crianças. Não sabia disso. É Criei, mesmo? troquei fralda. E onde eles estão? E minha filha também, agora sou tenho neto. Você tem neto, Pedro. você voa, né? O vô Lobão. Onde estão esses filhos? A Júlia mora no Rio, o Daniel, a Adriana e a Hanna moram no Rio também. Todo mundo carioca. Todos cariocas. O que te deixa em paz, para a gente encerrar o programa? O que me deixa em paz é a minha vida, da vida que eu levo, os meus amigos, a minha mulher, o aconchego que a gente consegue irradiar no nosso... Todos os nossos lares são muito aconchegantes. Eu acho que o aconchego é o barômetro da alma, né? Quando você consegue irradiar aconchego no seu lar, não é que você esteja na zona de conforto. Eu digo que o aconchego é o espírito que traz quando o lar é a alma. Então, isso é meu sintoma de felicidade mais amplo. Grande Lobão, que bom ter você perto de mim mais uma vez. Eu que agradeço, Adriane. Adoro tua história, tua carreira, você sabe disso, sou sua fã. Sim. O programa de hoje chega ao fim, te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face. Obrigada.